Esse foi o grande erro da Liz Macedo na condução de toda essa polêmica e o motivo pelo qual ela foi cancelada, talvez até estando certa. A gente não sabe de fato quem está certo nessa história, porque se você não estava lá no squad na hora certa, no momento certo, no local certo, você não tem como saber quem está falando a verdade. Há muita informação desencontrada de influencer, cada um falando alguma coisa, e não tem como a gente avaliar só pelo que está na internet quem está falando a verdade e quem de fato ali tá mentindo. O que aconteceu, Pedro? Cheguei aqui nessa treta e não tô sabendo, né, o que tá acontecendo, quem é Liz Macedo, quem é Antonella, por que essas pessoas estão brigando. Vou explicar mais ou menos por alto o que aconteceu nessa treta toda, até para que, caso você seja cancelado no futuro, se você é um influenciador, se você quer ser um influenciador, é muito provável que isso aconteça, caso você obtenha o sucesso, é bom que você saiba o que fazer na hora ali de um cancelamento, mas antes, não esquece, é claro, né, de já deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal para você receber mais conteúdo como esse, para você aprender a crescer e se posicionar em todas as redes sociais, principalmente no TikTok, que é sobre o que eu mais falo aqui nesse perfil. Vamos lá. Primeira coisa, o que aconteceu, Pedro? Tem um evento chamado Squad, tá? Que a Liz Macedo organiza e ela chama para esse Squad outros influenciadores. A Antonella, ela foi nesse evento chamado Squad, né, da primeira vez, né, e não aconteceu absolutamente nada. Ali ainda não tinha nenhum problema. No segundo Squad foi que estourou todo esse problema, inclusive no evento que aconteceu, né, da Camila Loures, não um evento, perdão, uma gravação da Camila Loures, né, que as pessoas foram lá, alguns influenciadores foram lá, a convite dela, ficou nítido que alguns influenciadores tinham ali problema, tá, com a Antonella Braga. Você via ali nitidamente, não lembro agora se era a Júlia Pimentel ou a Duda Guerra, tirando, isso virou até quase que um meme na internet, tirando o braço ali quando a Antonella, até de forma bastante caricata, tá, vamos dizer, quando a Antonella chegava ali, né, essa outra influenciadora tirava o braço. Eu vou te explicar aqui bem por alto, nada muito profundo. Então, a alegação, tá, da Júlia Pimentel, da Liz Macedo, de outras influenciadoras, talvez a Júlia Pimentel esteja confundindo o nome dela aí com a Duda Guerra, enfim. A alegação dessas influenciadoras é que a Antonella Braga dava em cima do namorado delas e por isso elas começaram a tratar mal a Antonella Braga. Só que o que acontece? Muitos influenciadores, né, ficaram do lado da Liz, né? E no evento que a Liz Macedo juntou várias pessoas chamadas Squad e a Antonella foi também nesse evento, ficou ali claro que as pessoas não estavam querendo gravar ali com a Antonella, ou então melhor, que ela estava excluída nesse evento, né? Então ela não estava, ela estava separada. Então ficou claro ali essa exclusão de que os influenciadores ou estavam segregando ela, ou então que ela, né, não sei, né? A gente nunca sabe. Talvez não quisesse se relacionar com esses influenciadores, talvez por não se sentir bem. Só que para a internet, né, ficou visto ali como se eles estivessem botando a Antonella de lado, como se eles estivessem fazendo alguma maldade. No momento inicial, você não sabia por que isso estava acontecendo. Algumas influenciadoras depois acabaram falando ali que era porque achavam que a Antonella dava em cima do namorado delas e tudo mais, só que isso não tinha ficado claro num primeiro momento, principalmente num podcast que a Liz Macedo foi e ela fala claramente que ela tinha brigado ali com o Bex uma vez por causa de uma menina que aparentemente dava em cima dela, perdão, do Bex, e mais tarde ela teve até que gravar um pronunciamento dizendo, tá, para as pessoas não tacarem hate na Antonella, que por causa desse podcast tinha até perdido os seguidores, né, que não era para tacar hate, que não era bem assim, né, que não precisava cancelar ela, só que sem falar que não era da Antonella que ela estava falando nesse podcast. Então meio que ela ratifica ali de que era mesmo a Antonella, sem falar, né, ela dá a entender isso mesmo que ela não quisesse ali naquele momento. E quando ela faz isso, somando todos os casos ali, né, de que a Antonella estava sendo meio que segregada, né, dessa moça, né, dessa outra influencer grande, meio que de forma caricata, tirando o braço ali, né, nesse evento, nessa gravação da Camila Loures, quando a Antonella chega perto, né, tudo isso faz as pessoas ficarem do lado da Antonella como se ela fosse uma pessoa injustiçada por outros grandes influenciadores. Eu até comparei essa situação com a gata borralheira da Disney, você não sabe? A Cinderela, né, onde você tem ali a Cinderela, que é muito bonita, mas as irmãs, né, que têm inveja dela, porém são mais ricas, né, influenciadores que são maiores, deixam ela de lado e tratam ela mal, né, para que ela não consiga o sucesso, né, para que ela não consiga ali desenvolver todo o potencial dela, encontrar com o príncipe. Os seguidores aqui, eles entram meio que com uma varinha, eu fiz essa metáfora também num vídeo, não sei se você assistiu, meio que com uma varinha de condão da bruxa para transformar, perdão, da fada para transformar a Antonella, né, de gata borralheira em princesa, em Cinderela, para que ela se encontre com o príncipe, transformar ali aqueles ratos, aquela abóbora em carruagem, ou seja, transformar os poucos seguidores da Antonella em muitos seguidores. Hoje ela passou até a Liz Macedo em número de seguidores. No momento que eu estou gravando aqui, a Antonella está com 7.400.000 e 8 mil, né, seguidores, e a Liz está com 7.400.003 seguidores. Tem os quebradinhos, então é mais ou menos uma diferença aí de 5 mil seguidores. A tendência é que a Antonella
passe, tá, de uma forma visível, ou seja, que ela chegue pelo menos a 7,5 milhões de seguidores, ou que a Liz desça ainda mais para 7,3 milhões de seguidores. Esse cancelamento que pesou sobre a Liz foi tão forte que ela saiu de 8,5 milhões de seguidores para 7,2 milhões de seguidores. Uma coisa interessante que eu apontei é que a Liz tem 1,6 bilhão de curtidas, e o MrBeast, que tem cento e pouquinhos milhões, 115 milhões de seguidores, ele tem 1,2 bilhão de curtidas, ou seja, a Liz tinha um engajamento absurdo no TikTok. Ela tinha mais engajamento que o MrBeast, que tem 15 vezes a quantidade de seguidores dela. Como esse crescimento da Antonella foi, né, orgânico, é de fato, né, mas um pouco artificial, não veio ali dos vídeos, veio de um movimento, né, na internet das pessoas querendo ali seguir ela e deixar de seguir a Liz Macedo, a Antonella tem só meio bilhão, tá, de curtidas, né? É um terço do que tem a Liz Macedo. Aumentou o número de seguidores, mas a quantidade de curtidas não aumentou. Então, eu suspeito, tá, que esse engajamento da Antonella, ele é temporário. Como ele não veio dos vídeos, ele veio desse hype momentâneo que a Antonella está tendo, eu suspeito que ele pode não se manter a longo prazo. Talvez continue sim, talvez ela se torne a nova Liz Macedo, digo porque a Liz Macedo era a pessoa mais engajada do TikTok, tá? Muito engajada também em outras redes, mas principalmente no TikTok. Ela era mais engajada até que a Camila Pudim. A Camila Pudim estourava mais, então ela batia ali meio bilhão de views, é uma coisa absurda, mas em termos de engajamento, de curtida, de comentário e tal, de mover massa, a Liz Macedo é muito mais forte, tem uma comunidade muito mais forte do que a Camila Pudim, principalmente por causa de uma coisa que eu sempre falo, né, o engajamento, né, de pessoas, né, cujo conteúdo, né, gira em torno delas mesmas, é muito maior do que o engajamento, né, de pessoas, né, cujo conteúdo ele não gira em torno da própria pessoa, mas sim do próprio conteúdo. Então, se as pessoas te seguem por causa do seu conteúdo, você vai ter um engajamento menor do que se as pessoas te seguem, né, botando aqui em panos, não é panos, botando aqui no preto e no branco, né, se as pessoas te seguem por quem você é, o seu engajamento vai ser muito mais forte do que se as pessoas te seguissem porque o que você fala ali é interessante. Então, é óbvio, né, que numa terceira escala tô eu, né, as pessoas me seguem ali por causa do meu conteúdo técnico. É óbvio que isso é muito inferior, né, do que o conteúdo interessante, né? As pessoas te seguem porque o que você fala ali é legal, te seguem porque você é uma pessoa maneira, e em primeiro lugar tá ali, te seguem por quem você é. Tem outras camadas, tá? Tem uma terceira camada, tá? Que seria a camada de religião, né? Essa fica acima de todos, né? Só que esse tipo de conteúdo de religião, que não necessariamente você precisa falar de algo espiritual, esse tipo de conteúdo de religião, ele costuma ter um alcance menor do que esses outros conteúdos. O que é o conteúdo de religião, Pedro? Só para você não deixar batido aqui. Olavo de Carvalho, Ítalo Marcilli, Ícaro de Carvalho, pessoas, né, que falam ali sobre coisas da Ryan Santos, coisas da vida, né, que se posicionam nesse sentido. Como você se deve portar diante da vida. Só que, o que aconteceu nesse cancelamento da Liz Macedo, né? Ah, e tem mais um detalhe importante, né? A mãe da Liz Macedo, ela se posicionou também, infelizmente ela gravou um vídeo, e esse foi um dos principais estopins, tá? Um dos principais pontos de toque para essa treta tomar essa posição toda, né? Em relação à Antonella, para as pessoas ficarem do lado da Antonella. A mãe da Liz Macedo, ela confessou ali publicamente, tá? Que ela não quis, se recusou ali a abraçar a Antonella no final da festa, porque, porra, ela não se sentia bem ali de abraçar uma pessoa, um influenciador, né? Então isso deixou claro na mente das pessoas de que grandes influenciadores estavam deixando de lado outra influenciadora, e ela ficou muito claramente vista ali como uma pessoa injustiçada. Então, poxa, a mãe da Liz Macedo, né, terminou, né, por estragar a merda toda, assim, pra, porra, fazer a merda ferir ainda mais, né? Foi um erro de posicionamento, assim, gigante. Ela não deveria ter feito isso. Ou, né, que ela deixasse isso por alto, ou que ela não sei lá, que ela mentisse, né, sobre esse assunto. Tô falando que é legal ninguém mentir, que você deve mentir no cancelamento. Eu não faria isso, mas tô falando, bom, é uma saída possível que muita gente adota, tá bom? Então, é o seguinte, o que a Liz Macedo não fez e o que ela deveria ter feito? O que ela está fazendo agora? Agora, a Liz Macedo, ela postou um vídeo, né, gravou um vídeo ali nos stories e desapareceu. Não está postando mais vídeo, então só tem a voz da Antonella sobre esse assunto. A Antonella tá postando ali um monte de indireta, tá? Teve um episódio, né, que as pessoas não quiseram dar nuggets, né, pra Antonella, dividir nuggets com ela. Ela gravou uma live agora e deu 50 mil pessoas simultâneas nessa live dela comendo nuggets. É óbvio que isso é uma indireta. Volta e meia ela posta ali um vídeo, né, com um áudiozinho de indireta. Não tô falando desses vídeos não, tá? Que o TikTok tá entregando só agora, o algoritmo do TikTok é malandro da Antonella falando, né, dançando ali com uma música ali, falando sobre traição, falando de namorado de não sei quem, né, que obviamente, né, não foi pensando ali nesse contexto, mas que o TikTok entrega por perceber que as pessoas, né, poxa, quando vem aquele vídeo tem uma reação diferente, aquele vídeo que é de um mês atrás, antes da treta, tem uma reação um pouco diferente, aquilo aumenta a retenção e tal, o algoritmo do TikTok é muito esperto. Mas o que você não pode fazer diante de um cancelamento é sumir
Ou então, o que a Elis Macedo está fazendo, tratando a coisa de forma subjetiva, sem atacar ninguém. Você não pode ficar sem atacar as pessoas em um cancelamento onde a pessoa cancelada é você. Você precisa defender, você precisa se defender, você precisa devolver essa força, esse cancelamento para alguém. A Elis Macedo, ela tinha que cancelar a Antonella de volta. Eu já falei disso várias vezes. Ou então, perdão, inclusive, além de atacar a Antonella de volta, ela precisa urgentemente parar de fingir que não está acontecendo nada, porque se você entra lá no vídeo que a Elis Macedo fez, o pronunciamento que ela fez, se defendendo, além, né, de tratar ali, né, a coisa como se não tivesse, em alguns pontos, tá, do discurso, além de tratar como se não tivesse acontecendo nenhum desentendimento entre ninguém, como se aquilo não fosse, né, uma coisa séria, ela trata a coisa toda de forma muito subjetiva. Então, ela não traz argumentos objetivos, ela não contrapõe a Antonella, e essa é a coisa mais perigosa que ela poderia fazer. Ela deveria, né, ter de forma clara se defendido e falado, né, de forma muito objetiva, algo do tipo, né, como eu falei já num Reels aí, num Shorts, num TikTok, não sei se você assistiu, falado, por exemplo, olha, se tem tantas influenciadoras, né, falando que a Antonella dá em cima do namorado delas, poxa, será que é infundada mesmo essa briga, né? Será que a gente é má mesmo? Será que a gente está cancelando ela por acaso? Ou será que tem um lugar de seu? Será que tem um motivo para essa menina estar sendo cancelada? Será que, poxa, quando você tem problema com 4, 5, 6 pessoas, ou então se você vai num lugar que todo mundo tem problema com você, será que o problema não é você? Será que se você vai num lugar onde você sabe que ninguém gosta de você, porque já aconteceram outros eventos, será que você não está fazendo isso de propósito, tá? Para poder ali criar uma treta, criar uma cena? Não estou falando que isso é verdade ou é mentira, tá? Eu só estou sugerindo aqui argumentos que a Elis Macedo poderia usar. Por que a Elis Macedo não fez isso? Por que a Elis Macedo sumiu? É porque a Elis Macedo está errada na história? Não. Porque a Elis Macedo tem só 16 anos, tá? E você lidar com um cancelamento dessa proporção, olha, nós estamos falando de um cancelamento que é um dos maiores cancelamentos do país em cima de uma menina de 16 anos. Se a Elis Macedo não está em posição fetal agora no quarto dela chorando com isso, eu sou maluco, cara, eu sou maluco, porque assim, você receber uma coisa dessa proporção em cima de você por causa de algo muito pequeno ali, picuinha, briga de adolescente, cara, isso deve ser terrível, né? As pessoas estão pintando a Elis Macedo com só 16 anos como se ela fosse uma pessoa terrível, e talvez ela não seja, talvez a Antonella seja uma pessoa ruim mesmo, ou talvez não, talvez a Alice seja ruim, a Antonella seja boa, ou mais provável é que ninguém seja ruim nessa história, seja só ali uma briga trivial. O que é trivial? Pouca coisa, sem importância, sem substância, ali entre adolescentes. Uma coisa que a gente não deveria nem estar falando mesmo sobre isso na internet. Esse é o mais provável de estar acontecendo, mais provável que ninguém seja ruim. É normal adolescente ser uma pessoa ruim, porque ele ainda não tem um caráter formado, ainda não tem o córtex pré-frontal ali que toma decisões morais formado. Então é normal que o adolescente seja ruim, isso vale tanto para um lado quanto para o outro, então deve ter erro ali para o lado da Antonella, para o lado da Elis Macedo, mas o que eu quero dizer, deixar bem claro aqui, porra, não cancele nenhuma dessas duas meninas na internet, não fale mal delas na internet. Eu mesmo não fiz nenhum vídeo me posicionando no lado de nenhuma, porque eu acho isso uma grande sacanagem, tá? Primeiro, porque a gente não tem como saber quem tá certo. Segundo, porque são duas crianças ainda, né? Uma tem 16 anos, a outra tem 17, 18, enfim. Você pode ver que até essa sua careca nem gravou vídeo, né? Nenhum para defender ninguém sobre isso. E certa tá ela, tá? Se você tá ali num cancelamento e você não precisa se envolver nesse cancelamento, se é um amigo seu, né, que faz parte do seu discurso e tudo mais, você precisa defender. Mas se você não tem, né, como é o caso dessa sua careca, ela não precisava entrar nessa briga, aí você não entra. Outra atitude errada também no cancelamento foi do namorado ali da Duda Guerra, tá? Filho da Angélica com o Hulk. Não deveria ter terminado com essa menina, porque ele passou uma impressão clara de não ser uma pessoa forte, né? Ele terminou com essa menina, não sei, né, se tem outros motivos pessoais, mas aparentemente por medo, e foi essa a impressão que ele passou, de ser uma pessoa fraca. Então não terminaria com a Duda Guerra nesse momento, porque a vontade, né, de mostrar para as pessoas que você não está do lado errado ali da treta, sai na verdade como covardia. Muita gente se posicionou dessa forma no TikTok. Enfim, quando você está no cancelamento, resumindo, o que você tem que fazer? Você tem que devolver a pressão para outra pessoa e você tem que falar de maneira muito clara e objetiva, dando argumentos sólidos no menor espaço de tempo possível. Porque mensagens curtas serão vistas, serão lidas. Mensagens longas, pronunciamentos de 1 hora, as pessoas não vão assistir, vão cortar e vão te interpretar da maneira errada. Então, Elis Macedo, o que você tem que fazer? Vídeo de 10 minutos no TikTok, vídeo de 1 minuto, 2 minutos,
curto no TikTok e grosso, falando direto ali o que você precisa falar, se defendendo e rebatendo a Antonella para que você não saia cancelada. Agora, né, já passou esse cancelamento todo, né, perdão, já passou, né, muito tempo da Liz Macedo ali abatida, sem gravar vídeo e tudo mais, né, o cancelamento pesa sobre ela, né, é mais difícil de reverter esse cancelamento, mas ainda não é possível, não é impossível, ainda tem como fazer. Porém, essa imagem toda que foi construída ali, né, dos influenciadores nojentinhos, grandes, né, estarem excluindo a Antonella, já está solidificada na mente das pessoas ali, da influenciadora. Eu acho que era a Duda Guerra tirando ali o braço, né, de forma caricata ali quando a Antonella chega, né? Essa coisa já está solidificada, assim, já tá. Muitas pessoas já viram essa cena. Fica realmente mais difícil de reverter, né? Deveria, né? Esse movimento deveria ter sido feito antes, né? Assim que a Antonella gravou o próprio pronunciamento. Até porque, né, a Antonella ela vinha perdendo seguidores, mas ela conseguiu reverter, devolver esse cancelamento para a Liz Macedo quando ela gravou o posicionamento dela falando ali, inclusive, né, do que a mãe da Liz Macedo fez, ali deixou, né, de abraçar, enfim. Não quero mais falar dessa treta. Enfim, você quer crescer, aprender a se posicionar aqui na internet, você quer crescer o seu perfil no TikTok, eu tenho um curso chamado Mapa do Viral, ele está sempre aqui na descrição dos meus vídeos longos aqui no YouTube. Só não esqueça, claro, de se inscrever aqui no nosso canal para aprender a se posicionar e crescer em praticamente todas as redes sociais. Ainda não falo da Twitch, eu não falo do Twitter, mas o futuro a Deus pertence.